Então a Arca de Noé é algo monumental em seu tamanho, porque tinha uma responsabilidade monumental, sustentar durante um longo período de tempo uma grande quantidade de pessoas e animais, sem precisar recorrer a qualquer ajuda externa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Uma outra questão importante acerca do dilúvio local é que o texto bíblico fala dos animais na arca. Em nenhum momento o texto bíblico diz quais são esses animais, não há uma descrição deles. Então não sabemos que animais são esses. Quem acredita no dilúvio global vai acreditar que vieram todos os animais do planeta. Quem acredita no dilúvio local vai acreditar que são todos os animais da região. Por exemplo, em Itaipu, onde está a usina hidrelétrica, foi feito um gigantesco trabalho de resgate dos animais silvestres da região para salvá-los da inundação do lago Itaipu. Então, se pensarmos no dilúvio local, nós temos que pensar que naquela arca foram colocados animais da região, pássaros, lagartos, mamíferos da região da Mesopotâmia, para que pudessem ser preservados. 2 de cada espécie e 7 das espécies consideradas limpas. Se pensarmos num dilúvio global, aí tem que entrar também elefante, camelo, que não é tão distante assim naquela região, mas teria que entrar também tamanduá-bandeira, teria que entrar também paca, teria que entrar também ornitorrinco, teria que entrar também canguru, e ninguém sabe como o canguru ia atravessar nado, sair da Oceania para poder chegar na Ásia, para depois atravessar toda a Ásia para chegar onde estava a Arca de Noé. O mesmo vale para os animais daqui, como o bicho preguiça. Imagina o bicho preguiça ter esse trabalhão para chegar até lá. Porque o texto bíblico não narra como os animais chegaram. Nós podemos usar a resposta fácil. Ah, foi mágica, Deus mandou, pegou, transportou para lá e para cá. Sim, Deus é todo poderoso para fazer o que quiser, inclusive mágica. A questão básica é que se pode fazer isso, para que fazer a arca para colocar esses animais lá dentro? Então, dentro da lógica racional, um dilúvio local faz mais sentido. Mas para ele se harmonizar com o texto bíblico, não poderia acontecer na última era glacial, mas em eras glaciais anteriores, quando a humanidade ainda não tinha se espalhado completamente pela Terra. Aí estamos falando de 50 a 100 mil anos atrás. Mas o fato é que essa história é tão poderosa que ela se espalhou pelos 4 cantos da Terra. Praticamente quase todas as civilizações têm sua história de um dilúvio. Não quer dizer que em cada uma daquelas localidades teve um Noé, mas quer dizer que essa história antiquíssima ficou tão gravada na alma do ser humano que ele foi passando de pai para filho por onde ele foi andando e chegando. E Robson, onde está a Arca de Noé? Ela tem que estar em algum lugar? Vamos pensar no seguinte. A Bíblia fala que a arca foi feita, ela era de madeira, ela foi untada de betume por dentro e por fora, a água baixou, a arca pousou, Noé e sua família e os animais saíram da arca e foram seguir suas vidas. Ninguém se preocupou em fazer o museu da Arca de Noé, fazer um prédio para protegê-la, para cultuá-la, para preservá-la para a prosperidade. Ela era um símbolo de um passado a ser deixado para trás. A Bíblia fala também que a arca pousou nos montes de Ararat. Isso é muito importante. Ararat não é uma montanha, ou não é apenas uma montanha, é uma região. Lá em Ararat tem várias montanhas e a arca pousou em uma delas. A lenda, a tradição, diz que está pousada no Monte Ararat, um monte que existe hoje.
Mas, biblicamente falando, pode ser em qualquer monte daquela região, não necessariamente aquele. Até porque onde as pessoas dizem hoje que avistaram a arca é uma região de gelo eterno, de avalanche, de difícil acesso. Por consequência, muito pouco provável que fosse um lugar seguro para a arca pousar e os animais saírem para viverem, para descerem daquela montanha em segurança. Então temos que pensar num lugar de mais fácil acesso para que Noé, sua família e os animais pudessem sair de lá. Não é o caso do Monte Ararat, nem na altura onde dizem que está a arca. Deus não gosta de idolatria. Isso é uma outra questão importante. A Arca da Aliança está desaparecida. O menorá original está desaparecido. A serpente de bronze está desaparecida. Todos os grandes elementos que Deus usou para ter um valor simbólico se perderam com o tempo justamente para que o povo de Deus não fosse levado à idolatria. As tábuas dos 10 mandamentos estão desaparecidas também nesse mesmo contexto. Por que a arca deveria ser encontrada? Não existe nenhuma passagem bíblica dizendo que ela vai ser encontrada. Não existe motivação para isso. A arca de Noé foi feita de madeira, madeira apodrece, madeira estraga, madeira se consome. Então, não tenho nenhuma esperança ou motivação para crer que ela vá ser encontrada algum dia. Não tem função. Ah, mas é para provar que a Bíblia é verdadeira. Não precisa. A Bíblia é um livro de fé. Ou você crê, ou você não crê. Para quem tem fé, você não precisa ver para crer. Para quem não tem fé, mesmo vendo, não vai crer. Então é indiferente. A Arca de Noé se perdeu no tempo. O que sobrou foi a história. E a história é o suficiente para nós. Na época primitiva, Deus escolheu uma família, para essa família criar uma arca para salvá-la e para restaurar a sua criação. Nós temos uma arca hoje. Essa arca se chama Igreja. Deus construiu essa arca no meio do seu plano para salvar a humanidade não de um dilúvio de água, mas dos fins dos tempos. Quando ele vai separar os bodes das ovelhas, quando vai separar bons de maus, quando vai separar os pecadores arrependidos dos pecadores que não se arrependeram. Na arca vão ficar os sobreviventes. E nós temos que entender que nós não temos controle sobre essa arca. A igreja pertence a Deus. Nós entramos nessa igreja com medo do que está acontecendo lá fora, com o barulho da chuva, com o barulho das pessoas, mas é a nossa segurança. Porque essa arca tem uma porta, que foi Deus que abriu, e é Ele que fecha e que abrirá de novo no momento oportuno. Essa porta se chama Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conserve em sua arca, a igreja, até o fim dos tempos. Fique com Deus e até uma próxima caminhada.